Uma vez é um privilégio, uma responsabilidade, e pelas experiências que nós passamos. Hoje, sábado, tivemos uma experiência com o nosso irmão Luiz Carlos, né? Ele caiu de moto lá, um cachorro passou na frente dele, e hoje temos a nossa irmã Arinda, né? Graças a Deus. Mas sabe o que me alegra? Vou falar uma coisa que muita gente não gosta de escutar, né? Sobre a morte. Se o Luiz Carlos partisse ontem e a Arinda partisse hoje, eu estaria alegre, porque estão no descanso eterno, como lá em Tessalonicenses, como foi lido hoje, esperando a volta de Cristo. Esperando a volta de Cristo. Como todos aqui, se partimos agora, nesse momento, vamos estar no descanso eterno, porque a morte não tem poder sobre cada um de nós que confessamos a Cristo como Salvador. Eu vou pedir para o Lucas botar o hino 21, no final dele, número 3. Tem duas perguntas nessa passagem. Nós podemos falar amém para essa passagem do hino 21, o último. Então, subirei com Cristo quando aqui voltar, entre as nuvens para os seus receber. Estarei com ele no céu, no celeste lá, onde há paz, regozijo e prazer. Isso é uma certeza absoluta para todos aqueles que um dia reconheceram Cristo como Salvador. A palavra de Deus fala para duas classes de pessoas: para o incrédulo e para o cristão. E o incrédulo, ele enfatiza grandemente: se partir desse mundo sem Cristo, já está condenado. E hoje, a gente já estava meditando dessa semana, né? Eu gosto muito dessa passagem, sobre Lucas, capítulo 23, na crucificação. Quantas oportunidades nós temos diariamente que o Senhor nos dá? Dia após dia, dia após dia, noite após noite, ano após ano, e mesmo assim nós endurecemos nosso coração. Quando voltamos no começo do Gênesis, capítulo 1, Deus fez o homem para viver o quê? Eternamente. Eternamente. O homem não era para morrer, era para viver eternamente. Mas vai morrer por quê? Pecado, desobediência. E quem teve que resolver isso tudo? Quem teve que pagar o alto preço por nós naquela cruz? Para nos salvar da condenação eterna para a vida eterna. Jesus Cristo. Então a oportunidade, hoje, pode ser o último dia que a gente está nesse salão, se ainda não tem essa reconciliação com Cristo. Por exemplo, se nós fizermos uma pergunta ao Luiz Carlos: será que você saberia, você pensava em cair naquela estrada? Ele automaticamente falaria que não. Ah, Linda, será que fazer pergunta a ela: você pensava em passar mal hoje? Não. Jorge, e você pensava em ter uma dor de dente? Não. Mas é a circunstância do mundo. E cada dia que passa, está ficando mais perto ou a volta de Cristo ou a nossa partida. Leu aqui aqui na tela, né? 24 anos do meu casamento com a minha rainha. Isso passou muito rápido. Passou muito rápido. Até ontem eu estava morando no Rio de Janeiro. Quando eu conheci a minha esposa, eu morava no Rio de Janeiro. E já estou aqui, vai fazer 8 anos em Itaperuna. Passou muito rápido. E o tempo está passando rápido. E a morte vai chegar para mim. Vai chegar para o Wellington, para a Raíssa, para o Guilherme, para cada um de nós, se Cristo não voltar. Mas o mais importante é como você parte desse mundo. Com Cristo ou sem Cristo? Não é eu que falo, não é o Guilherme que fala, é a palavra de Deus que fala. Como você vai partir desse mundo? Com o Senhor ou sem o Senhor? Lucas capítulo 23 é uma passagem bem conhecida, é uma das mais conhecidas da palavra de Deus.
Fala de 3 pessoas. Primeiramente, Jesus Cristo e 2 ladrões, 2 homicidas. E a oportunidade é em todos os instantes. Fala assim, a partir do versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e a malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes e lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és rei dos judeus, salva a ti mesmo, a ti e a mim. Pode repetir, voltar, por favor? Desculpa. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. Vamos prestar bem atenção nesse versículo. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem falou essa frase para o ladrão? O próprio Senhor Jesus Cristo. Que hoje estaria comigo no paraíso. Muitas pessoas acreditam que no final das contas ninguém vai para o inferno. Isso é uma mentira. A palavra fala que vai para o inferno, para a condenação eterna. Ah, mas Deus é muito bom, Ele vai perdoar. Certíssimo. Deus é bom, é perfeito, mas Ele é justiça. Ele é tanta justiça que mandou o seu Filho amado Jesus Cristo, perfeito, não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, se entregou naquela cruz. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos aqui, eu sou meio carrancudo, né? Eu gosto muito de brincar com a Elisa, né? Eu acho que quem não gosta de brincar com a Elisa? Não é, Jal? Para um casal. É tão bonita aquela criança, é tão simpática, né? E uma pergunta direta para o nosso irmão Israel. Imagina, Israel, para você salvar outra pessoa, você teria que entregar a tua filha Elisa. E agora? O que você faria? Ah, que isso, já? Não? Tá certo. Eu também não entregaria meu filho. Você entregaria os teus filhos? Não, ninguém entregaria. Mas Deus prova o seu amor que deu, entregou Jesus Cristo, santo, santo, santo. Jesus que não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós naquela cruz, para nos libertar da onde? Da condenação eterna para a vida eterna. Ah, Jorge, mas isso aí é legal, mas Jesus Cristo vai nos perdoar. Não vai. Ele já perdoou, entregando seu Filho amado Jesus Cristo. A decisão mais importante que nós temos que tomar não é onde vamos trabalhar, não é onde vamos morar, com quem vamos casar, aonde vamos viver. A decisão mais importante, quando você já tem entendimento, é de você reconhecer Cristo como Salvador. Porque no momento ou outro, você pode morrer. No momento ou outro. Porque a morte está espreita. É assim. No suspiro, nós morremos. No suspiro, nós partimos. Não é só aqui não. É em qualquer lugar do mundo. Nós pelo menos se reunimos aqui,
De vez em quando escutamos carro de som ou moto passando aqui, anunciando o velório de uma pessoa que morre. Eu, particularmente, quase todo dia venho aqui na Buarque, na parte da manhã, e geralmente eu vejo muitos velórios aqui nessa rua. Todo dia tem gente morrendo. Ah, o fulano morreu, o ciclano morreu, e vai morrendo, vai morrendo. Mas o grande problema da morte é quando a pessoa parte desse mundo sem Cristo. Porque já não tem mais nenhuma esperança. Porque a esperança é agora, enquanto nós temos o fôlego da vida. Quando temos oportunidade. Pois depois que passar essa oportunidade, acabou. João capítulo 3, fala 3:16 a 19, fala assim: porque Deus amou o mundo, porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Se sairmos para essa rua, à noite, de manhã, e fazer uma pesquisa, o IBGE faz. Você acredita em Deus? Acredito. Você é filho de Deus? Sou. 90% vai falar que somos filhos de Deus. Isso é uma mentira. Somos criaturas de Deus. Só se nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos Cristo como Salvador. Enquanto você não reconhece Cristo como Salvador, você é uma criatura. Não faz parte da família do Senhor. Você está separado. Mas por culpa de quem? Sua, nossa. Porque nós acovardamos. Não queremos um compromisso. E João fala bem claro isso, que nós somos criaturas. Você só é filho quando você recebe o Senhor Jesus como Salvador. E qual a importância disso? Como falamos aqui, se você partir agora, morrer agora, você não tem mais nenhuma esperança. Na última pregação, acho que tem 2 semanas, eu até falei aqui que a minha ex-chefe, ela me ligou para me rezar para o meu patrão. Eu falei assim, eu não posso fazer nada. Porque a oportunidade é quando tem o fôlego da vida. Depois que morre, não tem mais nenhuma oportunidade. Porque a oportunidade é quando você tem vida. Morte, não tem mais nenhuma oportunidade. Acabou, zerou. Vida ou morte? Condenação ou não? Qual é a tua escolha? Aonde você vai passar a sua eternidade? Com quem você vai passar a sua eternidade? Sabemos muito bem que aqueles que partem sem Cristo vão para o inferno, para o lago de fogo, o tormento eterno. Podia botar, Lucas, por favor? Apocalipse capítulo 20, versículo 10, se eu não estou enganado. E o diabo que o enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande... Não, 14:15, desculpa. E a morte, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Só um minutinho. Valeu. Se parasse aqui, estava bem. Porque eu estava pensando o quê? Só o diabo e os seus anjos que vai para o lago de fogo. Mas tem uma coisa aqui mais importante ainda. Quando você recebe Cristo como Salvador, o teu nome
é escrito no livro da vida. Ninguém pode apagar. E o teu nome é escrito pelo sangue do Cordeiro, que se entregou, que pagou um preço para tirar de lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo, ele não acaba. Ele é de eternidade a eternidade. Ele não se apaga. E todos aqueles que rejeitam a obra de Cristo na cruz já estão condenados. Não tem mais nenhuma esperança. Acabou a esperança. Quando você parou de respirar, você partiu desse mundo, você não tem mais nenhuma esperança. Nada que possa ser feito. Nada. Nada. Porque a esperança é quando você tem o fôlego da vida. A esperança é nesse momento. Allah está dando 8 horas e 14 minutos. 20 horas e 14 minutos. A esperança é agora em toda a parte desse mundo, aonde está sendo anunciado as boas novas da salvação. Agora, aonde vão passar aqueles que são salvos na pessoa amada de Jesus Cristo? Aonde que vamos passar? Na glória? Aonde não existe dor, aonde não existe calor, aonde não existe a luz do nosso Senhor vai iluminar tudo, aonde o pecado não existirá mais. Nossos corpos doentes vão ser revestidos de um corpo incorruptível, semelhante ao nosso Senhor. Semelhante ao nosso Senhor. Perfeito, como era o corpo de Adão antes do pecado. Perfeito, perfeito. Corpo semelhante ao nosso Senhor. Perfeito. Pode abrir lá em Apocalipse capítulo 21. Obrigado, Lucas. Viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descer do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. Não foi o Jorge, não foi o João, que foi revelado para o nosso Senhor. Escreve o que nos espera. A cidade celestial, aonde veremos o nosso Senhor face a face. Não existirá mais véu nenhum, não existirá mais barreira. Nós veremos Ele. Nós quem? Aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que não foram redimidos pelo sangue do Cordeiro? Que rejeitaram a obra de Cristo. Vão estar lá também? Não. A palavra dele fala o contrário. Que eles mesmos se condenaram. Que eles mesmos não valorizaram o que Cristo fez na cruz. Vida ou morte? O que você vai aceitar? Tem mundo que fala: amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Não fala nem amanhã. Hoje pode ser muito tarde. Você pode partir desse mundo. De novo a pergunta: se fazemos a pergunta do Luiz Carlos, você pensaria em ter esse acidente? Ele não pensaria em ter esse acidente de moto lá na roça. A morte à espreita. Eu, cada dia que eu vou dormir, eu fico falando: será que eu vou acordar amanhã? Mas a minha segurança não está em mim, está no que Cristo fez por mim na cruz. Não está em mim. Porque a segurança, nós mesmos não temos poder para ser salvo. E isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor para nos salvar. Voltando lá, quando Adão pecou, o primeiro casal pecou, eles fizeram vestimenta para eles. Vamos dar um jeitinho no pecado.
Vamos dar um jeitinho, ajudar o Senhor. E o primeiro derramamento de sangue foi por culpa de quem? De Adão e Eva, que pecaram. Os primeiros animais mortos foi por culpa de Adão e Eva. E Cristo foi morto pela nossa culpa, pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Mas hoje, redimido pelo sangue do Cordeiro, temos o maior privilégio de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Aonde o mundo não pode ser chamado filho de Deus, porque rejeitam a obra de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pela oportunidade e que o Senhor possa completar aquilo no coração daqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador e que essa noite ainda seja noite de salvação, de alegria nos céus com seus anjos. Amém.